Em um estudo publicado recentemente analisando 2 aplicativos do Google, mostrou que além das suas funcionalidades, eles estavam coletando e enviando dados ao Google sem que as pessoas soubessem. É claro que isso reforçou a ideia geral sobre quão horríveis são as práticas de privacidade do Google, ou seja, sobre a vontade insana do Google querer saber mais e mais sobre você, independentemente do que você acha. E além de falar sobre esse estudo nesse vídeo, vamos comentar também sobre como o Google está constantemente espionando o seu celular e entender de vez o ecossistema de vigilância. Solta a vinheta. Hoje a parada ficou séria, bora falar sobre as formas que o Google te rastreia pelo seu celular, sem besteira e direto ao ponto. Mas antes, se você não me conhece, eu sou Vitor Pio e aqui no Privacy Map conversamos sobre privacidade online. Se você queria saber os nomes dos aplicativos que estão enviando seus dados constantemente ao Google, vamos lá, eu não vou ficar te enrolando aqui nesse vídeo não. O primeiro deles é o Google Dialer. Na Play Store, em português, ele é chamado de telefone do Google, mas na prática é o discador, um aplicativo que já vem pré-instalado no Android e com ele você consegue fazer as suas ligações. Já o segundo é o Google Messages, que também já vem pré-instalado e te permite enviar e receber SMS. Tá, mas saber que eles enviam dados é algo ainda muito superficial. A gente sabe que algo está sendo enviado ao Google, mas o que exatamente? E por que está sendo enviado? E mais antes ainda, como esses aplicativos foram parar no seu Android? Vamos aprofundar primeiro nessa última pergunta. A maioria de vocês deve ter um celular Android. E uma das coisas que mais deixam as pessoas felizes ou até mesmo confusas é que não existe somente uma versão do Android. Um celular Android de 2 fabricantes diferentes, às vezes possui interface e mudanças no sistema completamente diferentes. Aprofundando nessas modificações, elas são feitas em cima do projeto que é a base do Android, chamado Android Open Source Project, ou conhecido também pela sigla AOSP. Sim, se você não sabia, o Android é um projeto open source mantido pelo Google. Qualquer pessoa pode revisar os códigos e contribuir no projeto, embora o Google supervisione e direcione o seu desenvolvimento. Hoje, no AOSP, não temos tudo que precisamos para que o Android funcione no celular. Primeiro porque o Google e, consequentemente, o AOSP não tem controle sobre o hardware que será instalado no sistema. Ou seja, é impossível que eles desenvolvam como um hardware deve se comportar se eles não sabem qual é o hardware que está instalado no dispositivo. Principalmente porque o Google não quer que o Android seja somente um sistema operacional para celular, mas sim multiplataforma. Outra coisa é que o Google comprou vários produtos, inclusive algumas patentes, para integrar o seu ecossistema durante todos esses anos. Então aplicativos como YouTube, Google Chrome, Play Store, Maps não estão dentro do projeto AOSP, porque principalmente eles não possuem interesse em deixar open source por causa da forma que o projeto está licenciado. Caso o Google colocasse algo proprietário no AOSP, outras empresas poderiam usar os produtos desenvolvidos pelo Google comercialmente e, consequentemente, eles não têm interesse em fazer isso. Além desses aplicativos, o Google Mobile Service, ou também chamado de GApps, também adiciona uma série de APIs para permitir que os usuários consigam fazer pagamentos, receber notificações, fazer também outras atividades por comando de voz e assim por diante. E aí que começa o jogo de ganha-ganha. Para o Android funcionar, ele precisa de um hardware e os fabricantes precisam de um sistema operacional para suas placas. Então daí surge a grande parceria entre o Google e todos os grandes fabricantes de celulares e operadoras de telefonia. Assim, grandes fabricantes como Samsung, Motorola, LG possuem um acordo com o Google que os permite fazer alterações no sistema para colocar em seus próprios aplicativos, rastreadores e outros bloatwares, mas também aplicativos do próprio Google. E aí que esses aplicativos foram parar no seu celular, no que chamamos de Android Stock ROM, ou seja, o Android que já vem instalado no seu celular quando você compra. Mas essas mudanças feitas pelo Google e pelos fabricantes vão muito além de somente adicionar alguns aplicativos. Em um estudo publicado em outubro do ano passado, pesquisadores da Universidade de Edimburgo, junto com Doug Leith, um pesquisador que frequentemente trazemos artigos dele aqui no canal, constataram coisas assim de outro mundo. O intuito do estudo era saber quais dados eram coletados diretamente pelo sistema operacional e comparar o volume de dados coletado por cada tipo de Android. Os pesquisadores estudaram sistemas operacionais da Samsung, Xiaomi, Huawei e Realme, sendo essas 3 últimas marcas chinesas e assim como a Samsung produzem os seus próprios celulares. Mas além desses fabricantes, eles também analisaram 2 custom ROMs alternativas que são baseadas no AOSP. Uma das mais conhecidas é a Lineage OS e a /iOS. De maneira simples, uma custom ROM é uma versão personalizada do Android. Muitas delas focam em modificar ou maximizar alguma funcionalidade do sistema e geralmente são desenvolvidas de maneira open source, permitindo que os usuários consigam, além de checar o código, também
contribuir para o projeto em mais celulares e assim consigam substituir o Android convencional pela versão modificada. As modificações feitas pelo projeto /iOS são feitas com foco em privacidade. Já o LineageOS é mais sobre ser uma alternativa open source ao Android Stock e acaba não se concentrando somente em privacidade. E antes de entrar nos resultados da pesquisa, vamos fazer aqui uma rápida comparação. Quando falamos de um desktop ou notebook, geralmente os fabricantes não desenvolvem o seu próprio sistema operacional. Primeiro porque o Windows não é open source, logo os fabricantes que desejam comercializar seus equipamentos precisam comprar licenças OEM, para que eles possam fazer algumas modificações mínimas que geralmente se resumem a adicionar alguns bloatwares no Windows, que em geral são programinhas feitos pela própria empresa para ir já pré-instalado ali no sistema. Agora no Android as coisas acontecem um pouquinho diferente. Como o sistema, como comentamos, é open source, aí os fabricantes não precisam adquirir uma licença para fazer modificações. A forma como o Google lida com o projeto e as parcerias é totalmente diferente do que a Microsoft. Tanto é que agora os fabricantes possuem praticamente carta branca para fazerem modificações profundas e adicionarem aplicativos do seu ecossistema, desde que eles mantenham um acordo ali com o Google. Existe também um outro caso mais recente que é o da Huawei. Necessariamente eles não possuem mais nenhuma relação comercial com o Google, mas mesmo assim distribuem seus celulares com Android, só que sem o ecossistema do Gaps. O reflexo de toda essa liberdade para modificar o sistema é mostrado nos resultados dessa pesquisa. Em primeiro lugar, o artigo prova a total incapacidade de se obter anonimato, até mesmo, dependendo do seu threat model, privacidade no Android Stock. Ele aponta que todas as empresas são capazes de identificar os usuários, até mesmo se a conta Google ou a conta do fabricante Samsung Account estiver deslogada. Isso acontece porque todas as empresas coletam dados que possuem uma longa duração, como ID de anúncio, e aqueles também que não são resetáveis, como e-mail e número de série do celular. Toda vez que você cria uma conta no Google, automaticamente é atribuído a você um identificador para você receber anúncios. Todas as suas atividades no Google alimentam esse ID para que os anunciantes consigam oferecer ofertas mais relevantes. E aqui uma coisa importante: quando os pesquisadores analisaram os identificadores enviados, eles descobriram que um identificador do dispositivo, como por exemplo o e-mail, sempre estava sendo enviado junto com aqueles identificadores que são reinicializáveis. Na prática, isso significa que quando um usuário faz o reset do ID de anúncios, ainda assim, o Google e os fabricantes conseguiam conectar o perfil antigo de anúncios ao novo por meio do e-mail do celular. Então aquele papo do Google que, respeitamos a sua privacidade, você está no controle, é tudo balela. Aqui temos uma situação clara de desrespeito ao usuário. Por mais que o usuário opte por criar um novo ID e não ter o ID de anúncios antigo associado à conta dele, mesmo assim, isso acaba acontecendo. E agora um dos pontos que mostra o intuito da relação de ganha-ganha entre os fabricantes e o Google, que a pesquisa acaba chamando de ecossistema de dados. Eles observaram que a coleta de dados não ficava somente entre o Google e os fabricantes, mas tinha também uma outra galera envolvida, como por exemplo LinkedIn, Microsoft, operadoras de telefonia e outras empresas menos conhecidas. Uma coisa que também chamou a atenção é que eles notaram que existe um potencial considerável de cruzamento de dados coletados por todas essas empresas. Curiosidade, o legal desses artigos científicos é que sempre existe a possibilidade de tudo estar errado. E aqui a gente percebe a honestidade intelectual dos pesquisadores quando eles usam a palavra potencial considerável ao invés de serem totalmente sensacionalistas, como a maioria dos sites e especialistas de privacidade que vemos por aí. Mas vamos lá, no celular Samsung, o ID de anúncios do Google não é enviado aos servidores do Google, mas sim aos servers da Samsung. Outra coisa é que vários aplicativos do sistema da Samsung utilizam o Google Analytics para coletar dados e o OneDrive da Microsoft, que já vem instalado, que usa também o serviço de push do Google. Nos celulares chineses a coisa fica totalmente pior. No Huawei, o teclado Microsoft SwiftKey envia o ID de anúncios do Google não para os servidores da Huawei ou para os servidores do Google, por exemplo, mas sim para os servidores da Microsoft. No Xiaomi, o ID do Google é enviado aos servidores da Xiaomi, mas no Realme, o ID do Google é enviado para uma empresa nada convencional chamada Heitep, que na prática acaba trabalhando também com outra marca chinesa de telefones chamada Oppo. Mas antes de seguirmos aqui, vamos definir um conceito de spyware rapidamente. Segundo a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura dos Estados Unidos, CISA, um spyware é um tipo de software malicioso que coleta informações de um sistema sem o consentimento do usuário. Guarde esse conceito aí e vamos agora para o próximo ponto da pesquisa, chamado gravação das interações do usuário no celular. Existe uma parte no artigo que me chamou muita atenção. Foi notado que os aplicativos do sistema em vários aparelhos faziam o envio de detalhes das interações dos usuários com os aplicativos instalados no celular. Por exemplo, quais aplicativos eram usados,
quando, quais e quando e por quanto tempo as telas dos aplicativos estavam sendo visualizadas, bem similar ali ao que acontece com o uso do cookie quando a gente está em um navegador. Nos celulares Xiaomi, um aplicativo de sistema chamado com.miui.analytics faz um envio regularmente aos servidores da empresa com o histórico de aplicativos abertos pelo usuário. Na prática, eles conseguem saber, por exemplo, por quanto tempo você ficou em um aplicativo ou, por exemplo, em quanto tempo você ficou em uma ligação. O mesmo acontece com os celulares da Huawei. O teclado SwiftKey da Microsoft, que é padrão do sistema, registra quando o teclado é usado dentro de um aplicativo e envia essa informação para os servidores da Microsoft. Aqui, por exemplo, eles podem saber quando você usou um buscador, quando você respondeu uma mensagem ou quando procurou um contato também. Na Samsung, vários aplicativos do próprio sistema Samsung também utilizam o Google Analytics para registrar as interações dos usuários com os aplicativos, seguindo o mesmo padrão ali das outras empresas. Se você ainda não ficou satisfeito com tudo isso, foi observado também que uma lista com todos os aplicativos instalados no celular é enviado constantemente ao Google e os fabricantes. E com o melhor de tudo, sem nenhuma chance de opt-out para o usuário. Isso quer dizer que não existe nenhuma forma do usuário recusar que esses dados sejam coletados. E voltando aqui ao conceito de spyware, apesar de tudo levar a gente a acreditar que sim existe um spyware do Google e de um fabricante no seu celular, tecnicamente essa é uma suposição equivocada. Lembrando que um spyware é um tipo de software malicioso que coleta informações de um sistema sem o consentimento do usuário. E aqui o jogo de palavras, políticas de privacidade complicadas fazem com que essas empresas consigam contornar a primeira característica, que é software malicioso. O argumento aqui é fazer com que todas as informações e esses dados que são coletados do seu celular fiquem dentro de uma palavra especial chamada telemetria. Dando uma ideia geral mais ou menos assim: nós não queremos observar tudo que você faz no celular à toa. Nós fazemos isso para melhorar os nossos sistemas e a sua experiência de utilização. Olha só que maravilha. E de quebra, eles fazem você concordar com tudo isso, tendo assim o consentimento do usuário. Essa é a melhor parte. Então, por isso que tecnicamente nenhum pesquisador pode criar uma pesquisa com um título bem grande chamado Xiaomi, Huawei e Samsung coloca spywares nos seus celulares. Mas o que eu posso dizer aqui é que existem características similares de um spyware nos serviços de telemetria do Google e dos grandes fabricantes nos celulares com Android Stock. No fim é um spyware mesmo. Falando assim, até parece que eu estou comentando sobre algo totalmente longe, que não faça parte da sua realidade, mas na verdade, se você tem um celular Xiaomi, Samsung ou qualquer outra marca que veio com Android de fábrica, eu estou falando agora do seu celular e como tem uma galera agora constantemente observando o que você tem feito nele. Por fim, observamos que aquelas empresas que antigamente focavam em construir placas e celulares, agora estão também em um negócio muito mais lucrativo. Agora elas também são empresas de dados. Na verdade, toda essa tecnologia que está sendo criada, que está mudando o nosso presente, está vindo com um custo. E se continuarmos desse jeito, com certeza vai transformar o nosso futuro em um futuro sem privacidade. Mas calma aí, porque existem mudanças que você pode fazer agora e esse é apenas o primeiro vídeo da série sobre privacidade no Android aqui no Privacy Map. Primeiro, entendemos que não são alguns aplicativos do Google que estão te rastreando, mas sim todo um ecossistema. Então podemos trabalhar em duas alternativas. A primeira é limitar e a segunda é mudar. Limitar traz a ideia de reduzir, atenuar, ou seja, fazer com que a coleta de dados se torne menos constante. Mudar quer dizer que vamos alterar nossa estratégia e que não é mais tolerável para a gente a nossa situação atual. Primeiro vamos trabalhar na estratégia de limitar por agora somente nesses dois aplicativos, telefone e mensagens do Google. Nesses dois aplicativos temos dois tipos diferentes de envio de dados. No app Discador é enviado ao Google o telefone, a data e a hora e a duração das suas ligações. Já no app de mensagens é enviado o hash do texto que você recebeu via SMS. Mesmo com a resposta do Google de que eles estão comprometidos com as leis de privacidade, que os dados coletados são para resolver problemas de funcionalidade do produto e que não estão sendo usados para direcionar anúncios, ainda assim não temos a opção de fazer opt-out dentro desses aplicativos. Então a nossa estratégia de limitar aqui não será modificando esses aplicativos, mas sim substituindo por alternativas open source. E existe um projeto muito legal chamado Simple Mobile Tools, que como o próprio nome já diz, entrega as ferramentas necessárias, só que de forma simples, sem anúncios, sem permissões desnecessárias e sem qualquer tipo de rastreador, exatamente como tudo deveria ser, não é verdade? E aqui na F-Droid vamos procurar instalar o aplicativo Simple Dialer e o Simple SMS e usar os dois aplicativos padrão daqui por diante. E caso você também tenha o Signal instalado no seu celular, você também pode usá-lo como um aplicativo padrão para SMS. Como temos agora outros aplicativos gerenciando nossas chamadas,
SMS, os aplicativos proprietários do Google tenham mais dificuldade para saber o que você tem feito. É óbvio aqui que essa abordagem não é a melhor das soluções, mas agora, como você já deu os primeiros passos para entender como funciona o ecossistema de vigilância no Android Stock, temos a base para se aprofundar nos próximos vídeos nas duas estratégias: limitar e mudar. Beleza? Como sempre, eu vou deixar todas as referências utilizadas nesse vídeo aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais!